Salve tricolores de fé, como é que vocês estão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Tricolor de Fé e vamos falar aí sobre esse erro vergonhoso cometido pela New Balance junto com o São Paulo. Eu já vou explicar porque é junto com o São Paulo em relação à minutagem da icônica e milagrosa defesa do Rogério Ceni no Mundial de 2005. Erro esse que está presente no terceiro uniforme do São Paulo deste ano, que inclusive é muito bonito, arrisco a dizer que é o mais bonito de todos os terceiros uniformes já lançados, porém tem esse erro aí bem crasso, esse erro aí bem infantil e amador por parte da New Balance e por parte do São Paulo. Por quê? Porque até onde eu sei, a New Balance, e como qualquer outra fornecedora de material esportivo, jamais vai lançar um uniforme sem o aval e a aprovação final do clube, dos conselheiros do clube, ou pelo menos da gestão do clube, tá? Então, para a New Balance lançar essa terceira camisa com essa minutagem errada, equivocada, passou antes pela aprovação do próprio São Paulo Futebol Clube, pela própria gestão, pelo menos, se não pelos próprios conselheiros, que também são outra corja que está aí sugando o São Paulo, porque muitos desses conselheiros, não todos, vamos lembrar aqui que são muitos conselheiros, então obviamente não é de todos, mas infelizmente mais da metade é sim um bando de incompetentes e de mamadores aí do dinheiro do São Paulo. Nem São Paulinos são a maioria deles. Enfim, então é por isso que eu digo que o São Paulo também tem culpa nessa. Agora é o seguinte, a New Balance veio a público, alterou o seu texto que explica o sentido desses números estarem presentes, antes da polêmica vir à tona qual era a descrição, o motivo, o simbolismo por trás do 51 2.09. Simples. Era, em teoria, o minuto e os segundos em que o Rogério Ceni fez aquela milagrosa defesa na falta do Gerrard. Mas, quando veio à tona essa polêmica que a defesa, na verdade, ocorreu aos 49 segundos, aos 51 minutos e 49 segundos, a New Balance ela removeu, alterou aquele antigo texto e explicou, não, mas aqui a gente pegou aqui desde o início da falta, desde o início em que o Gerrard começa a preparar a bola para bater a falta. Assim, é uma desculpa vergonhosa, né? Uma desculpa de quinta série. Não, ao invés de admitir o erro, tenta dar uma desculpa, falar, não, é que é o momento em que se está preparando, em que se está ajeitando a bola para cobrar a falta. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem alguma minutagem certa, por acaso, em que você decide quando é o momento em que o jogador começa a preparar a falta? A preparar a cobrança de falta? Porque isso é muito relativo, na minha opinião. É uma linha muito tênue você decidir a partir de qual segundo o jogador está se preparando para bater a falta ou não. É o momento em que o Gerrard pega a bola ou é o momento em que ele posiciona a bola? É o momento em que ele já posicionou a bola e está dando os passos para trás ou não? É o momento em que o árbitro autoriza o lance? Se fosse isso, até daria para entender. O problema é que o momento em que o árbitro ele autoriza a cobrança não é mais os 9 segundos dos 51 minutos. Já está aí bem mais para frente. Eu acho que é 51 minutos e 40 e pouquinhos segundos. Se a defesa foi aos 49 segundos, então é 51 minutos e 40 e poucos segundos aí. Então já não faria sentido se fosse a partir do apito da autorização da falta. Porque não foi aos 51 minutos e 9 segundos. Se tivesse sido, beleza, daria para entender. Ah, agora tá explicado. Beleza, mas é o momento em que o juiz ele marcou a falta. Também não é esse momento. É antes dos 51 minutos e 9 segundos. Eu acho que é os 50 minutos e 50 e poucos segundos. Ou seja, os caras erraram. E ao invés de serem transparentes e pedirem desculpas, não, fizeram essa palhaçada. E é por isso que eu coloquei aí no vídeo a fotinho do nosso presidente Júlio Casares, né, naquele vídeo icônico em que ele está no vestiário com os jogadores, fumando charuto, falando que caíram no papinho dele. Né? O que será que significa isso? Né? Não,
Será que é só uma forma de zoar com os adversários ou tem algo a mais aí no meio? Não sei, mas enfim, né? Aí tem a fotinho do Silvio Santos também, por quê? Com todo respeito, né, ao grandioso Silvio Santos, que esteja em paz agora, nos braços de Deus, mas eu coloquei a foto do Silvio Santos porque o grande talento do nosso presidente é imitar a voz do Silvio Santos. Ele fez isso recentemente em um podcast. E isso demonstra o amadorismo da gestão e como que o São Paulo, com esses caras na administração, o São Paulo Futebol Clube perde o respeito de todo mundo, inclusive da sua própria fornecedora, que errou, cometeu um erro amador, um erro infantil, e não está disposto, não está disposta a admitir esse erro e pedir desculpas. Simplesmente isso. Era só falar, olha, cometemos um erro aqui, um erro que não era para ter sido cometido, pedimos desculpas aos torcedores, tá? Pedimos muitas desculpas. A partir de agora, as próximas peças que forem fabricadas, vamos corrigir, vamos alterar o devido erro e colocar aí 51 minutos e 49 segundos. Aí, se a New Balance fosse ainda mais esperta, fosse ainda mais decente com o São Paulo, ela iria ainda falar: e essa leva de uniformes que está com a minutagem errada vai receber, sei lá, 20, 30% de desconto. Então, as pessoas que forem comprar a terceira camisa que está com a minutagem errada da defesa do Rogério Ceni, ao invés de pagar, sei lá, R$ 499, que é o preço, um preço aí, né, mais caro que um rim, vai pagar, sei lá, R$ 350, por exemplo. Ah, mas aí a New Balance vai perder muito dinheiro. Não vai. Ela não iria perder muito dinheiro. Por quê? Porque muito São Paulino iria aderir a essa ideia, muita gente iria querer comprar a camisa com desconto, essa leva iria acabar muito rápido, ela com um erro e com esse preço já está acabando. Imagina então com esse com desconto, nem precisaria baixar para 350, sei lá, de R$ 500 abaixa e ir para 450, 440. E muito São Paulino depois iria comprar a camisa com a minutagem correta. Mesmo quem não estivesse pensando, só pela atitude da New Balance, a atitude de uma fornecedora de fato, que respeita o clube para o qual ela trabalha, eu sei que ela não trabalha só para o São Paulo, mas o São Paulo é um clube em que ela tem que fornecer o devido material esportivo. Eu sei que a New Balance é uma multinacional, patrocina vários clubes, não só clubes de futebol, mas, ué, tá patrocinando simplesmente um dos maiores clubes do futebol sul-americano e mundial. Então tem que ter sim o devido respeito, mas eles não têm esse devido respeito, por quê? Justamente por causa desses palhaços que ficam se vangloriando em podcasts que o maior talento que eles têm é imitar o Silvio Santos. E vem o outro depois falar, na verdade falou bem antes, né, que é o Carlos Belmonte, o gestor do caramba. Eu sou um gestor do caramba. Tô vendo, um baita de um gestor. Um baita de um gestor está aí prestes a vender o Henrique Carmo, por quê? Porque o São Paulo está precisando de dinheiro, mas o imbecil me contrata Tapia, me contrata Dineno, o André Silva, todos eles com salários assim, né, exuberantes. Tô vendo. Puta de um gestor do caramba. Ele, o Júlio Casares, o Rui Costa, todo esse pessoal. Exímios gestores, exímios. Então a New Balance, gente, ela simplesmente tentou justificar o seu erro de forma pífia, não vai recolher as peças com a minutagem errada, com um erro, e tudo bem, eu acho que nem precisaria, era só fazer aquilo que eu disse, pedir desculpas. E, se fosse mais esperta, iria dar um desconto para as camisas que estão erradas, que estão com esse detalhe errado. E ela iria em vender muito mais depois camisas, porque muitos torcedores, inclusive este que vos fala, que não estava pensando em comprar a camisa, a terceira camisa, por conta do preço muito salgado, iria aderir à ideia se a New Balance tivesse ao menos pedido desculpas e depois lançasse uma leva de novos uniformes, aí sim, com o devido acerto. Mas eles não vão fazer isso, porque hoje em dia quase ninguém mais respeita o São Paulo,
nem a própria fornecedora não respeita o São Paulo por conta de toda essa crise estrutural que enfrentamos com um bando de palhaços e incompetentes, desde o presidente até boa parte dos conselheiros. E se bobear sócios, se bobear não, com certeza tem sócios aí que, enfim, seria melhor que não fossem sócios, por mais que eu respeite, eu sei que pô, é a base do clube, né? É um clube, precisa de sócios. Mas alguns estão ali, né, infelizmente, acaba mais prejudicando do que ajudando. Enfim, parabéns, parabéns a todos os envolvidos por esse erro absurdo que a New Balance comete e não tem a decência de pedir desculpas minimamente. E repito, isso acontece porque o São Paulo já não é mais respeitado, tá? Mas é essa a minha declaração. Eu queria deixar registrado, então, sobre essa polêmica envolvendo a New Balance, o São Paulo e o terceiro uniforme. Vamos que vamos, né? O que nos resta é seguir em frente e continuar lutando enquanto houver fé por esse clube, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, um ótimo fim de domingo. Se inscrevam no canal, por favor, e curtem esse vídeo e compartilhem com aquele seu amigo que gosta aí de um conteúdo relacionado ao São Paulo, que é também aí um tricolor de fé e gosta de acompanhar canais e vídeos que abordem este tema, beleza? Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus, até a próxima, falou!